Imagine um tempo antes do tempo, antes do nascer da primeira luz, antes da existência de qualquer forma. Imagine um espaço sem espaço, um vazio absoluto, sem som, sem cor, sem direção. Nada existia. Nenhuma estrela cintilava, nenhum rio corria, nenhuma alma pensava. Tudo o que você conhece, a vastidão do universo, as montanhas, os mares, os céus, os animais e até você, simplesmente não existia. E então, do nada, Deus decide criar. Criar não com mãos, ferramentas ou fórmulas, mas com sua própria voz, com sua palavra. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui, exploramos as histórias sagradas das Escrituras, capítulo por capítulo, revelando os mistérios que moldaram a fé cristã ao longo dos séculos. Hoje, vamos ao princípio de tudo, à origem do universo, ao instante eterno em que Deus, por sua vontade soberana, começou a tecer o tecido da existência. O momento em que o invisível passou a gerar o visível, quando o nada se tornou tudo. A criação do mundo não é apenas o início de uma narrativa, é o início de um plano eterno, um gesto de amor, poder e intenção divina. Você já se perguntou, por que Deus criou tudo? Por que um ser eterno, pleno e autossuficiente decidiu romper o silêncio da eternidade com um haja? O que havia no coração do Criador que o levou a dar origem ao tempo, à matéria, à vida? Essa pergunta não é apenas filosófica, ela é espiritual, porque revela um Deus que ama, que cria para se revelar, que deseja relacionamento. Comente aqui embaixo o que mais te fascina na criação divina: a luz, a vida, a palavra que tudo inicia. No primeiro versículo da Bíblia, encontramos uma das declarações mais poderosas da história da humanidade. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa simples frase já estabelece tudo o que precisamos saber sobre a origem. Foi Deus. Não forças impessoais, não acidentes cósmicos, não sorte. A palavra criou, usada aqui no hebraico bara, significa criar do nada, algo que somente Deus pode fazer. Antes disso, só havia Ele. A criação começa com a vontade soberana do Criador. E então, o primeiro ato criativo, a separação entre luz e trevas. Deus disse, haja luz, e a luz passou a existir. Mas não se tratava da luz do sol, da lua ou das estrelas, pois esses ainda não haviam sido formados. Essa luz era a própria manifestação da glória de Deus. Era uma resposta ao caos. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava. Onde há presença divina, a luz chega. Sempre. A primeira ordem de Deus foi trazer luz. Não formas, não estruturas, não peso. Luz. Porque onde há luz, há revelação, há discernimento, há vida. A luz foi separada das trevas, revelando que desde o princípio Deus organiza. Ele coloca limites, define funções, estabelece ritmos e, mais do que isso, mostra que não há vida sem luz, que não há propósito sem clareza. Já permitiu que a luz de Deus brilhasse nas áreas sombrias da sua vida. Já sentiu a presença dele iluminar suas dúvidas, seus medos, seus vazios? Compartilhe conosco. Sua história pode acender esperança na vida de alguém. Após dizer, haja luz, e a luz surgir em meio ao vazio, Deus dá continuidade à sua obra. O caos começa a ser ordenado. As camadas do universo começam a tomar forma. No segundo dia, o Criador estabelece o firmamento, separando as águas que estavam sobre ele das que estavam abaixo. Ele dá ao firmamento o nome de céus. Essa separação não foi apenas física, mas também simbólica. Uma marca do cuidado de Deus em preparar um ambiente para a vida.
Imagine o Criador desenhando o céu, moldando o ar, equilibrando a atmosfera. O espaço foi estruturado com exatidão, um cenário celestial cuidadosamente esculpido para acolher o milagre da existência. O céu, que para nós parece infinito, foi calculado com perfeição. Os gases, as nuvens, a temperatura, tudo já estava em harmonia desde o início. O Criador não age por impulso. Cada detalhe é planejado, com propósito. Você já olhou para o céu em um dia tranquilo e sentiu paz? Já percebeu como o céu tem o poder de nos acalmar, nos lembrar de algo maior, invisível e eterno? Não é por acaso. O céu é uma assinatura visível do invisível. É como se fosse uma tela onde Deus constantemente pinta sua presença. No terceiro dia, Deus volta sua atenção à terra. Ele ordena que as águas sob o céu se ajuntem em um só lugar e a terra seca aparece. O que era apenas um abismo aquático começa a revelar formas. Os oceanos recebem seus limites, os continentes se elevam e em seguida a terra começa a florescer. Deus ordena que surjam relvas, ervas, árvores frutíferas, cada uma conforme sua espécie, com sementes próprias. A vegetação começa a cobrir a superfície da terra, trazendo cor, aroma, textura e beleza ao que antes era apenas terra e água. Você já parou para observar uma flor de perto? Ou escutou o som das folhas balançando ao vento? São pequenos detalhes, mas carregam a grandeza da criação. A natureza não surgiu por acaso. Cada planta, cada semente, cada fruto foi desenhado por Deus. E mais, todos foram criados com a capacidade de se multiplicar. A criação é dinâmica, não estática. Tudo carrega dentro de si o potencial da continuidade. Isso nos ensina que o plano de Deus é para que a vida cresça, se expanda, se perpetue. E isso inclui você. Você também carrega sementes de amor, fé, esperança, dons e talentos. E nesse mesmo terceiro dia, após ver a terra produzir vida, vegetal em abundância, Deus olha para a sua obra e declara que ela é boa. A primeira criação que recebe a designação de boa após produzir vida. Isso nos mostra que Deus valoriza o crescimento, a fertilidade, o florescimento. Que tudo que contribui para a vida é bom aos olhos dele. Já agradeceu por estar vivo hoje? Já percebeu como até o simples fato de respirar é um milagre? Comente aqui. Em que momento da sua vida você sentiu que Deus estava te fazendo florescer mesmo em meio à secura? Então, chega o quarto dia. Agora que a terra e os céus estão prontos, é o momento de preencher o firmamento com sinais. Deus cria os luminares, o sol para governar o dia, a lua para iluminar a noite e as estrelas para embelezar o céu e marcar tempos. Ele define estações, dias e anos. O tempo é oficializado. A criação entra em ritmo. Antes disso, tudo era apenas sequência, mas agora se torna ciclo. A ordem, a repetição, a constância. O sol nasce e se põe. A lua cresce e mingua. As estrelas continuam lá, apontando direção, contando histórias antigas. Cada astro tem uma função. O universo tem ordem. O sol aquece, a lua acalma, as estrelas inspiram. Nada está ali por acaso. Deus não apenas criou. Ele pensou, arquitetou, organizou. Já parou para olhar as estrelas e se perguntar quantas delas ele nomeou? E se ele conhece cada estrela, você acha que ele não conhece você? Com seus sonhos, suas dores, suas falhas e seus dons, você não é uma peça perdida no universo. Você é alguém conhecido, lembrado e amado por aquele que criou todas as coisas. Escreva nos comentários qual é o momento em que você mais sente a presença de Deus na criação, ao ver o pôr do sol, ao ouvir o vento. Compartilhe. Sua experiência pode ser o sopro de esperança que alguém precisa. No quinto dia da criação,
O silêncio dos céus e das águas é quebrado pela vida. Deus olha para os oceanos e ordena: produzam as águas enxames de seres viventes. E então, peixes, baleias, golfinhos, crustáceos e criaturas marinhas de toda forma e cor surgem nas profundezas. As águas ganham movimento, som, propósito. Ao mesmo tempo, ele ordena que o céu se encha de aves que voam sobre a terra, pássaros de asas largas, pequenos e velozes, com penas coloridas e cantos distintos. O firmamento, antes silencioso, agora é preenchido com vida que se move, canta e revela a criatividade divina. É notável como, nesse ponto, Deus abençoa a criação de forma explícita. Ele diz: frutificai e multiplicai-vos. A vida não foi apenas criada para existir, mas para se espalhar, se expandir, crescer. A bênção de Deus está diretamente ligada à multiplicação da vida. E isso tem um peso espiritual profundo. Você já sentiu que Deus quer que algo em você cresça? Não apenas em quantidade, mas em influência, em amor, em generosidade. Talvez seja tempo de você também frutificar, de deixar o que Deus plantou em você florescer e alcançar outros. O mar e o céu, agora habitados, revelam a alegria do Criador. Mas ainda falta algo. A terra precisa ser preenchida. No sexto dia, Deus dá uma nova ordem. Produza a terra seres viventes segundo as suas espécies. E então surgem os animais terrestres, mamíferos, répteis, insetos, elefantes, cavalos, lobos, borboletas, cada um com sua função, seu instinto, sua cor, seu papel. O mundo começa a se mover com equilíbrio. Tudo coopera, tudo convive. A biodiversidade é uma sinfonia. E Deus viu que isso também era bom, mas o ponto mais alto da criação ainda estava por vir. Deus então declara algo inédito. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim, diferente de tudo o que foi criado até agora, o ser humano é formado, não com palavras à distância, mas com as mãos. Deus forma o homem do pó da terra. Ele modela, toca, aproxima e depois realiza o gesto mais íntimo de todos. Sopra em suas narinas o fôlego de vida. Um sopro direto de Deus. Não apenas vida biológica, mas alma, espírito, consciência, identidade. Já refletiu sobre isso? Você carrega dentro de si o sopro de Deus. Isso significa que há algo dele em você, um reflexo do eterno. Você não é um amontoado de células ou resultado de uma casualidade. Você foi moldado por mãos divinas. Cada traço seu foi pensado. Seu corpo é barro vivo com alma eterna. Isso muda tudo. Isso transforma a forma como você deve se ver. Mesmo com as cicatrizes, os medos, as falhas, você é a imagem e semelhança de Deus. Isso te emociona? Isso te inspira? Escreva nos comentários como você entende o que significa ser feito à imagem de Deus. Esse momento é tão especial que, até aqui, nenhuma criação havia sido feita com tamanha intimidade. Deus criou céus e terra com palavras, mas ao criar o homem, ele se aproxima, toca, molda. Isso demonstra valor, propósito e amor. O ser humano foi colocado no centro da criação, não como dominador opressor, mas como mordomo, como guardião da obra divina. Você tem vivido com esse senso de responsabilidade sobre o mundo ao seu redor? Sobre a natureza? Sobre as pessoas? Sobre sua própria vida? E não podemos esquecer, foi nesse mesmo sexto dia que Deus percebeu que o homem não deveria estar só. A solidão, ainda que no paraíso, não fazia parte do plano perfeito. E então, de forma igualmente cuidadosa, ele faz cair um sono profundo sobre o homem e, a partir de uma costela, cria a mulher. Não de sua cabeça para que o dominasse, nem de seus pés para ser submissa, mas do seu lado, para caminhar junto, para ser parceira.
para refletirem juntos a plenitude da imagem de Deus. A criação do homem foi um ato de proximidade, mas a criação da mulher foi um gesto de equilíbrio. Deus, em sua sabedoria, viu que o homem, embora em um paraíso perfeito, estava só. E disse: não é bom que o homem esteja só. Pela primeira vez na narrativa, algo é considerado não bom. Isso nos ensina que o ser humano foi criado para o relacionamento, não apenas com Deus, mas também com o outro. A solidão não é parte do plano original. Então Deus coloca o homem em um sono profundo e, enquanto ele dorme, realiza a obra mais delicada até então. De uma de suas costelas, Deus forma a mulher, um gesto cheio de simbolismo. Ela não foi feita da cabeça para governar, nem dos pés para ser pisada, mas do lado, para estar ao lado, junto ao coração, criada com a mesma dignidade, valor e essência. Quando o homem desperta, ele reconhece nela algo especial. Diz: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. É como se ele finalmente se visse completo. A criação da mulher sela o projeto divino da humanidade. Dois seres distintos, complementares, em comunhão. Você já parou para refletir sobre esse detalhe? O primeiro ser humano nasceu do pó, moldado pelas mãos de Deus. O segundo nasceu de carne viva. Isso demonstra que a criação não é repetitiva. Deus cria com originalidade, com intenção, com cuidado. A mulher é uma obra-prima que revela o lado relacional, sensível e acolhedor do Criador. Homem e mulher não são rivais, mas espelhos. Um revela o outro. Juntos refletem a imagem plena de Deus. Essa compreensão muda como vemos os relacionamentos, o casamento, a parceria e a missão compartilhada. E assim, com o homem e a mulher juntos, a criação é encerrada. Deus contempla tudo o que havia feito: os céus, a terra, as águas, os astros, os animais, as plantas, os seres humanos, e declara: e viu Deus que era muito bom. Até então, tudo era bom. Mas agora, com o homem e a mulher, unidos, a criação é muito boa. Isso revela que o ápice da criação não está apenas nas formas, nas cores, nas estruturas, mas na comunhão, no amor, na presença de seres capazes de escolher, pensar, sentir, criar e se relacionar. Você já sentiu que faz parte dessa muito boa criação? Já teve aquele momento em que, mesmo em meio ao caos, à dor ou à dúvida, você sentiu que existe um propósito em sua existência? Que você é parte de algo maior? Comente aqui. O que você entende como seu papel dentro desse plano divino? Sua vida tem um significado. Sua história faz parte de uma narrativa maior, que começou na eternidade e se estende até a eternidade. Você não está aqui por acaso, e então no sétimo dia Deus descansa. Ele não está cansado, ele não precisa de repouso, mas ele para, contempla, santifica o dia, estabelece um ritmo, um ciclo. O descanso se torna parte da criação, um tempo sagrado, um lembrete de que a vida não é feita apenas de fazer, mas de ser. Não é apenas produção, mas contemplação. O sábado se torna um símbolo eterno de aliança, uma pausa intencional para lembrar de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Você tem feito pausas na sua vida? Tem separado momentos para contemplar, agradecer, respirar? Ou sua rotina te engoliu a ponto de esquecer que o descanso também é santo? Talvez hoje seja o momento de recomeçar, de parar, de se reconectar, de ouvir a voz de Deus em meio ao silêncio, porque a criação não termina com atividade, mas com repouso. E esse repouso é um convite para habitar na presença de Deus, para estar com Ele, para lembrar que tudo vem dEle, tudo pertence a Ele e tudo volta para Ele. Ao entender a criação, percebemos que ela é mais do que uma sequência de eventos cósmicos.
É uma expressão do coração de Deus, um Criador que não apenas fez todas as coisas, mas que colocou propósito em cada detalhe. Cada átomo, cada cor, cada ser, tudo foi pensado com intenção. Deus criou porque ama. Ele não precisava de nada. Ele não estava solitário. Ele criou porque desejava compartilhar. Compartilhar sua beleza, seu poder, seu amor. Criar é um gesto de doação, um reflexo do caráter de um Deus que se revela por meio da vida. E o mais impressionante é que ele criou mesmo sabendo o que viria depois. Mesmo prevendo a queda, o pecado, a rebelião, ele ainda assim decidiu criar. Sabendo que um dia teria que sacrificar seu próprio filho para restaurar essa criação, ele ainda assim soprou vida no pó. Isso é amor na sua forma mais pura. Amor que não espera retorno, amor que se entrega antes mesmo de ser correspondido, amor que gera, que sustenta, que salva. Você já pensou nisso? Que Deus te criou sabendo cada passo seu, cada erro, cada fraqueza. E mesmo assim, achou que você valia a pena existir? Isso muda tudo. Muda nossa visão de Deus, muda nossa visão de nós mesmos. Porque a criação não é apenas sobre o mundo lá fora, é sobre o mundo aqui dentro. Somos parte dela. Fomos formados com as mesmas mãos que moldaram as estrelas. Fomos inspirados pelo mesmo fôlego que fez o universo vibrar. Isso nos dá valor. Isso nos dá dignidade. Isso nos lembra que nossa vida não é acidental, que há um plano maior, uma história sendo escrita e que fazemos parte dela. E se Deus foi capaz de criar tudo do nada, o que Ele não pode fazer na sua vida hoje? Talvez você esteja se sentindo vazio, sem forma, cercado de trevas. Mas lembre-se, foi exatamente nesse cenário que Deus começou a criar. Ele não espera a ordem para agir. Ele traz ordem ao agir. Não importa quão confuso esteja seu interior, Deus ainda tem poder para dizer haja luz sobre a sua história. Você crê nisso? Comente aqui como Deus já transformou áreas da sua vida que pareciam perdidas. Sua história pode fortalecer alguém que está passando por algo parecido. A criação é o primeiro capítulo de uma história muito maior. A história da redenção. A história de um Deus que cria, que se revela, que busca, que salva. E essa história não acabou. Ela continua. E você faz parte dela. Aqui no canal, a Bíblia em capítulos, vamos seguir passo a passo por essa narrativa sagrada, descobrindo os planos de Deus para a humanidade e para você. Cada episódio será um pedaço desse grande quebra-cabeça divino. Não pare por aqui. O próximo capítulo trará revelações ainda mais profundas. Será que o homem e a mulher permanecerão no jardim? Como será o relacionamento deles com Deus? O que acontece quando o livre-arbítrio entra em cena e a criatura decide se afastar do Criador? Essas e outras perguntas serão respondidas no próximo vídeo. Por isso, não deixe de seguir conosco. Porque a Bíblia não é apenas um livro antigo. É uma mensagem viva, é a história da sua vida contada por aquele que te criou. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Que essa jornada te leve mais perto do Criador. Que você descubra que a luz que brilhou no início do mundo ainda pode brilhar na sua alma. Que a mesma voz que disse, haja luz, ainda pode te chamar pelo nome. E que, ao compreender o início, você esteja pronto para seguir até o fim, com fé, com esperança e com propósito.